Fala galera, chegamos então ao terceiro episódio dessa terceira temporada de The Walking Dead Dixon, o episódio intitulado O Sacrifício, que é um episódio que me deixou sim com reações mistas. E é um episódio que ele posiciona as peças para o que vem pela frente. E, teoricamente, o que vem pela frente tá colocado sim para jogar Daryl e Carol dentro dessa batalha que vai acontecer, que conversa diretamente com um acordo feito a tal aliança entre o El Alcazar e o Solaz Del Mar, e principalmente tudo aquilo que o Federico faz para manter essa pseudo-paz, essa pseudo-tranquilidade, essa pseudo-segurança para os habitantes ali colocados em Solaz Del Mar poderem viver numa teórica paz. E dentro de tudo isso tem a Justina, porque a Justina ela é essa peça fundamental, porque ela é a personagem que teve uma importância ali com o Daryl, é uma personagem que se aproxima muito da Carol nesse terceiro episódio aqui, e é a personagem que carrega uma culpa muito grande. E essa culpa, tá? Ela não foi algo que surgiu nesse momento. Ela é algo que a gente descobre nesse momento, ou seja, é algo que ela carrega já no decorrer dos anos e se coloca em comparação, a gente tem essa personagem da Alba ali, que é a personagem escolhida, né? Dentro da oferenda toda, do ritual que acontece do segundo episódio. E ela carrega muito essa culpa ali, porque ela não tem esses laços tão firmados como a personagem da Alba tem em relação à mãe. E esse crescente que existe na Justina, né, me trouxe essa surpresa, porque eu imaginei muito que ela fosse descobrir que algo, né, na escolha lá do ritual feito tinha sido meio que jogado para que a Justina não tivesse sido a escolhida, mas na verdade ela tinha. E o episódio ele funciona de outra maneira para colocar essa culpa ali que a Justina carrega, né, e tudo mais. Talvez o meu maior problema com esse arco todo colocado para a Justina não seja o que a gente descobre nesse episódio, seja o que a gente descobriu no episódio, né, passado, o segundo episódio, onde ela e o Roberto estavam sim determinados a fugir. E eles estavam sim em caminho de fazer isso acontecer até quando eles são surpreendidos e tem a intromissão do Daryl lá, que realmente é o resgate daqueles personagens ali. E esse ponto de colocar esses elementos no roteiro ainda é algo que The Walking Dead faz, e daí não vou nem falar em relação à série principal, tá? Eu tô falando The Walking Dead como universo, e daí vamos falar propriamente, tá? Especificamente em relação a Daryl Dixon. A segunda temporada de Daryl Dixon, ela foi extremamente problemática, porque ela fez esses artifícios, e talvez o pior de todos, cara, tenha sido o personagem lá da Sabine. E eu guardo personagens, né, o nome dos personagens assim, quando eu realmente não gosto deles, porque eles são muito mal executados dentro da série. Isso vale para qualquer série do nosso universo da Walking Dead. E a Sabine, do nada, foi aquela personagem que era o braço direito da Genê, e daí do nada ela vira pro Luçan e fala: Cara, nunca concordei com nada que a Genê fazia, então tô contigo, vambora, vamos lá, vamos fazer acontecer. Do nada, completamente do nada. Um personagem que surgiu, né, no final de episódio, lá, se não me engano, foi no segundo episódio da segunda temporada, e daí no quarto episódio ela aparece de novo já falando isso, e tipo assim, ó, completamente do nada, do nada. Então ela carregava um tal sentimento que foi colocado num personagem que é muito subdesenvolvido, para não dizer outra palavra mais feia aqui, e, né, tentando movimentar a trama dessa forma. E essas movimentações de trama, cara, são algo que eles não podem errar. Eles não podem errar. Então, me deixou com um sentimento um pouco misto por causa que talvez esse elemento já deveria ter aparecido para a Justina, por mais que a gente tenha uma grande apresentação de personagens todos colocados a partir do segundo episódio, porque são uma penca de personagens que a gente está conhecendo, né? A gente está entrando num país diferente, uma cultura diferente, toda uma trama completamente diferente, toda uma problemática completamente diferente que a gente está entrando em Daryl Dixon. Tinha que ter parecido, cara, porque a Justina ela é um personagem interessante. O Roberto é um personagem interessante. A gente tem mais dos dois nesse episódio aqui, porque a gente tem eles muito próximos dos nossos protagonistas, ou seja, eles vão ser sim personagens com mais tempo de tela e com mais desenvolvimento, né, por adiante e tudo mais. Mas algo numa conversa, num olhar durante o jantar entre ela, né, a Justina e o Roberto, no caso, sobre essa dúvida, porque o jantar, no episódio passado, ele vem depois do ritual, já vem depois da escolha. Então, sabe, esse detalhezinho mínimo
já seria uma peça colocada dentro do roteiro para tipo, poder colocar e ampliar isso agora da Justina nesse momento aqui. Não apenas o temor de ser ou não a escolhida, que bateu muito forte para mim no episódio passado e que agora tu vai por uma outra questão de desenvolver. O que era esse tal medo, esse receio, por causa, cara, que é uma atitude extremamente, não só nobre, tá, que a Justina faz, mas é algo que encaixa muito, porque ela tá falando de questões que ela observa, e ela observa há muito tempo, e ela se coloca nessa posição, ou seja, para a história, cara, isso funciona. O meu detalhe de ficar com reação mista é realmente disso não ter sido colocado um mínimo antes, uma mínima curva. É como, vou voltar para Sabine. Quando a Sabine tá lá e aparece pela primeira vez, né, na série por completo de Daryl Dixon, quando a Genie tá lá tentando retirar a informação do Codron e tá lá, cara, né, vazando de tudo pra tirar a informação do Codron, daí a Genie vira, tá ali a Sabine, não sei o que, blá, blá. Ali tu já tinha que ter uma curva mínima da Sabine dizendo assim, ó, cara, será que a gente tá fazendo certo? E a Genie daí, sim, não, mas não certo da Sabine, ah, tá, beleza, então tá fazendo certo. Porque ela, né, ela é braço direito e ela, querendo ou não, subalterno. Só que essa curvinha já seria uma ponta para o que vem depois. Então, é esse mínimo, assim, que acho que a série devia realmente ter colocado essa curva na Justina antes. O que ela faz agora encaixa para a história. O que ela faz agora encaixa com a personagem. A personagem, ela tem realmente esse quê dentro dela. Ela tem essa preocupação dentro dela. Ou seja, o fator dela querer escapar dali com seu amor, né, verdadeiro e tudo mais, para ter uma vida completamente diferente do que está ali, e ao mesmo tempo lutando contra essas coisas que acontecem, é um conflito que acho que a série ela não conseguiu nesse momento ainda resolver bem, porque querendo ou não, tudo iria continuar acontecendo da mesma forma, independente deles estarem lá ou não estarem lá, iria continuar acontecendo, né? Então, sabe, esse detalhezinho para mim que bateu em relação à personagem da Justina. E é óbvio que isso vai fazer com que Daryl e com Carol entrem mais a fundo nessa busca toda, porque a aliança ela vai ter um gravíssimo problema já no próximo episódio. Só que isso, cara, não vou abrir agora aqui, porque isso é exclusivo lá pro vídeo quando, né, tiver o trailer ali, pra gente poder ver e poder já teorizar sobre o que vem pela frente. Então, o episódio por si só, quando ele separa Daryl e Carol, né, e a gente vê o Daryl já tendo um pouco do flashback do que aconteceu com ele na infância, em relação do pai, e trazendo isso ali em paralelo com, né, o símbolo do caminho de Santiago, porque que as pessoas colocam lá na estátua, qual é o símbolo disso, e tu começa a ter mais também dessas questões pessoais dos dois, que é aquilo que a gente já sabe, que é aquilo que vem falando desde, né, antes ainda, cara, da San Diego Comic Con, quando teve as entrevistas mais abertas lá de Norman Reedus, de Melissa McBride, sobre esses pontos que não foram explorados, digamos assim, né, em todos esses anos, os personagens que precisam também ser colocados para eles poderem ter uma maneira diferente também de abordar os personagens depois de tanto tempo, como algo que novamente é batido nesse episódio. Daryl e Carol, né, antes do Daryl partir junto com o Roberto, que eles conversam lá, e o Daryl repete para Carol, Carol, cachorro quente, não esquece cachorro quente, daí a Carol, e feijão, então não se mete no que não é nosso, vamos parar de se meter em coisas que não é nossa, nas guerras que não são nossas. Vamos realmente fazer aquilo que a gente tem que fazer, que é achar o caminho nosso para casa. Vamos lutar as lutas que nós temos que lutar. Vamos voltar a essa questão toda de discutir o que é essa questão toda de sobrevivência e tudo mais. Se estamos realmente fazendo aquilo que é além de sobreviver, que é viver. Se isso realmente é o máximo que a gente pode fazer. Nós merecemos ser felizes ou não, entendeu? Né? Como que a gente vai encontrar essa tal felicidade toda colocada? Nós merecemos isso, acredito, porque estamos em tanto tempo, né, perdendo coisas e principalmente perdendo pessoas. Eles voltam naquela conversa toda antes do Daryl partir a falar sobre isso, né? E a Carol tem essa aproximação já colocada ali com o Antônio, a parte onde a gente começa a ver claramente também essa questão toda do sobreviver, do viver, do se permitir, também, sabe, merecer, a pessoa realmente ver que ela merece ter uma felicidade, o que seria realmente essa felicidade. A gente tem essas questões também
abordadas no episódio. Ao mesmo tempo que talvez assim, o começo do episódio e o final do episódio, quando eles pegam e falam muito claramente sobre, né, o Guillermo junto com o Federico, e daí cometem novamente, né, tudo sobre a aliança, sobre o que eles precisam fazer, sobre o que realmente é certo ou não é certo nessa questão toda, o que pode perder o Solaz Del Mar também, caso ele não faça as coisas como tem que fazer. É óbvio que o Daryl tem também já essa questão, né, de culpa para que esse conflito também aconteça um pouco mais forte por causa do que ele faz durante o jantar, né? E a gente vê um dos personagens ali junto com o zumbi, porque é justamente o personagem lá que cai, né? Quando o Daryl corta a mão dele lá naquele final de segundo episódio ali. Então, eu acho que essas questões todas, elas estão trabalhando, por mais que Daryl e Carol não queiram entrar, muito mais o Daryl, tentando fazer com que a Carol, cara, não entre, não vá, né? Vão fazer sim com que eles entrem muito forte nessa luta e também com os eventos que vão acontecendo no quarto episódio, que para mim vão ser muito decisivos também, inclusive para essa questão toda da aliança, mas isso, galera, é assunto para o próximo vídeo também sobre o trailer e tudo mais. Então, talvez assim, para mim, cara, ele não é um episódio ruim. Ao mesmo tempo, ele não é um episódio, tá, que consegue elevar a trama. Ele é um episódio sólido. Ele é um episódio coeso. É o tal coeso que Daryl Dixon vem fazendo já com 3 episódios aqui. Ele dá uma baixada muito clara no ritmo das coisas todas. Talvez aquela sequência toda ali do Leme no barco, do zumbi marinho saindo lá, que é legal, cara, tudo mais. Talvez ali também tu tenha alguma coisa que tu pode colocar como um problema pelas decisões que os personagens tomam, assim, mas tá dentro, mesmo isso, sendo um problema ou não, cara, né, a maneira como as escolhas ali são feitas para conseguir o Leme, dentro disso tá também colocado em toda a possibilidade que tem dos personagens não perderem o seu foco. Estamos querendo voltar para casa, e o Roberto, junto com a Justina, ou aquilo que continua na cabeça do Roberto, né, que a Justina realmente quer, que ela não vai se colocar nessa questão do sacrifício. Será que o Roberto sabe ou não sabe que a Justina carregava isso dentro dela esse tempo todo? É algo que talvez o quarto episódio também consiga elucidar, e tomara que ele faça isso, tomara que tenha também essa clareza do que o Roberto sabia ou não sabia sobre esse pensamento todo que a Justina tinha, ou será que aquela vez que a Justina foi ali falar com o Roberto, ele não tá e acaba confessando as coisas que ela confessa sobre seus sentimentos para Carol, tenha sido a primeira vez? Eu acho que isso também o episódio 4 ele tem que colocar de uma maneira mais clara também para nós espectadores, para fechar essas lacunas. A questão para mim primordial dessa terceira temporada, por mais que eu esteja gostando, porque para mim ela tá coesa, por mais que mesmo eu veja claramente que ele não tá conseguindo elevar a trama, porque ele tá tendo que apresentar muita coisa e desenvolver essas peças para que elas realmente cheguem num limite mais para frente ainda, ele não pode deixar lacunas. Ele não pode deixar lacunas. Ele não pode deixar também coisas, cara, mal desenvolvidas, já que ele está se preocupando tanto em desenvolver esses elementos. Galera, hoje a live do terceiro episódio está confirmada, só que não vai ser às 8, vai ser às 8h30, tá? Porque tem uma coisa chamada Grenal aqui, né, em Porto Alegre, cidade que eu moro, então, cara, tem uma coisa muito importante que vai acabar umas 7 e pouco ali, então até, né, tem que dar uma baixada de adrenalina para começar a live, então a live hoje começa às 8h30 da noite aqui no canal. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam sobre esse terceiro episódio. E é óbvio que daqui a pouco vai sair um vídeo aqui sobre a tal entrevista do Andrew Lincoln, falando sobre conversas acontecendo para ele voltar para o universo The Walking Dead, que também teve com o Daryl Dixon. Galera, não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.